Lição número 151. Todas as coisas são ecos da voz por Deus. Ninguém pode julgar com base em evidência parcial. Isso não é julgamento. É apenas uma opinião baseada na ignorância e na dúvida. A sua aparente certeza não passa de um disfarce para a incerteza que quer ocultar. Ela precisa de uma defesa irracional, porque é irracional. E a sua defesa parece ser forte, convincente e indubitável devido a todas as dúvidas subjacentes. Tu não pareces duvidar do mundo que vês. Não questiona realmente o que te é mostrado através dos olhos do corpo. Tampouco te perguntas por que acreditas nele, embora já tenhas aprendido há muito tempo que os teus sentidos de fato enganam. Acreditares nos teus sentidos até o último detalhe que te reportam é ainda mais estranho quando fazes uma pausa para recordar com que frequência de fato eles têm sido testemunhas falhas. Por que razão confiarias neles tão implicitamente? Por que razão, se não pela dúvida subjacente que queres esconder fazendo da certeza um espetáculo? Como podes julgar? Teu julgamento baseia-se no testemunho que te oferecem os teus sentidos. No entanto, jamais houve testemunho mais falso do que esse. Mas de que outra forma julgas o mundo que vês? Depositas uma fé patética no que os teus olhos e ouvidos reportam. Pensa que os teus dedos tocam a realidade e se fecham sobre a verdade. Essa é a consciência que compreendes e pensa ser mais real do que o que é testemunhado pela eterna voz, pelo próprio Deus. Isso pode ser um julgamento? A ti foi pedido com frequência que te abstivesses de julgar. Não que isso seja um direito que te é recusado. Não pode julgar. Podes meramente acreditar nos julgamentos do ego, que são todos falsos. Ele guia cuidadosamente os teus sentidos para provar o quanto és fraco, o quanto és indefeso e amedrontado, o quanto vives apreensivo com a punição justa, o quanto és enegrecido pelo pecado e miserável na tua culpa. Essa coisa da qual ele fala e que ainda quer defender, ele te diz que é o que tu és. E acreditas que isso é assim com uma certeza obstinada. No entanto, lá no fundo permanece a dúvida oculta de que ele próprio não acredite no que te mostra com tanta convicção como se fosse a realidade. Ele só condena a si mesmo. É dentro de si próprio que vê a culpa. É o seu próprio desespero que ele vê em ti. Não dês ouvidos à voz do ego. Os testemunhos que ele te envia para te provar que o mal que está nele é teu são falsos e falam com certeza de algo que não conhecem. A fé que tens nele é cega, porque não queres compartilhar as dúvidas que o próprio Senhor desses testemunhos não consegue subjugar completamente. Acreditas que duvidar dos seus vassalos é duvidar de ti mesmo. No entanto, tens que aprender a duvidar que a evidência que te trazem desobstruirá o caminho para que reconheças a ti mesmo e a deixar que apenas a voz por Deus seja o juiz do que é digno da tua própria crença. Ele não te dirá que o teu irmão deve ser julgado pelo que teus olhos contemplam,
nem pelo que a boca do corpo do teu irmão diz aos teus ouvidos, nem pelo que o toque dos teus dedos te reporta sobre ele. Ele ignora esses vãos testemunhos que apenas dão falsos testemunhos do Filho de Deus. Ele só reconhece o que Deus ama e a santa luz do que ele vê. Todos os sonhos do ego sobre o que tu és se desvanecem diante do esplendor que ele contempla. Deixa que ele seja o juiz do que tu és, pois ele tem a certeza na qual não há dúvidas, já que se baseia em certeza tão grande que qualquer dúvida fica sem significado diante da sua face. Cristo não pode duvidar de si mesmo. A voz por Deus só pode honrá-lo, regozijando-se na sua perfeita e eterna impecabilidade. Aquele que ele julgou só pode rir da culpa. Agora, sem vontade de brincar com os brinquedos do pecado, ignorando as testemunhas do corpo diante do êxtase da santa face de Cristo. E assim, ele te julga. Aceita o seu verbo quanto ao que tu és, pois ele dá testemunho da tua bela criação e da mente cujo pensamento criou a tua realidade. O que pode o corpo significar para aquele que conhece a glória do Pai e do Filho? Que sussurros do ego pode ele ouvir? O que poderia convencê-lo de que os teus pecados são reais? Deixa que ele também seja o juiz de tudo o que parece te acontecer nesse mundo. As suas lições te permitirão construir uma ponte sobre a brecha entre as ilusões e a verdade. Ele removerá toda a fé que tens depositado na dor, no desastre, no sofrimento e na perda. Ele te dá a visão que pode olhar para o que está além dessas sombrias aparências e contemplar a gentil face de Cristo em todas elas. Não mais duvidarás de que só o bem pode vir a ti que és amado por Deus, pois ele julgará todos os acontecimentos e te ensinará a lição única que todos contêm. Ele selecionará os elementos que representam a verdade e ignorará todos os aspectos que refletem apenas sonhos vãos. E ele reinterpretará tudo o que vês, todas as ocorrências, cada circunstância e cada acontecimento que parece te tocar de algum modo a partir do seu referencial único, totalmente unificado e seguro. E verás o amor além do ódio, a constância na mudança, a pureza no pecado e apenas a bênção do céu sobre o mundo. Tal é a tua ressurreição, pois a tua vida não faz parte de coisa alguma que vês. Ela está além do corpo e do mundo, depois de todo o testemunho do profano, no interior daquele que é santo, tão santo quanto ele mesmo. Em todos e em tudo a sua voz não quer te falar de nada, exceto do teu ser e do teu Criador, que é um com ele. E assim verás a santa face de Cristo em tudo e em tudo não ouvirás som algum, exceto o eco da voz de Deus. Hoje, praticamos sem palavras, com exceção do início do tempo que passamos com Deus. Introduzimos esses momentos apenas com uma única e lenta repetição do pensamento com o qual o dia começa. E então, observamos os nossos pensamentos, apelando silenciosamente para aquele que neles vê os elementos da verdade. Deixa-o avaliar cada pensamento que te vem à mente.
retirar os elementos de sonho e devolvê-los outra vez como ideias limpas que não contradizem a vontade de Deus. Dá-lhe os teus pensamentos, e ele os devolverá como milagres que proclamam alegremente a integridade e a felicidade que é a vontade de Deus para o seu filho, como prova do seu eterno amor. E à medida que cada pensamento é assim transformado, assume o poder curativo da mente, que nele viu a verdade e não se deixou enganar pelo que lhe foi falsamente acrescentado. Todos os fios da fantasia se foram, e o que permanece é unificado num pensamento perfeito que oferece a sua perfeição em toda parte. Passa 15 minutos assim ao acordar e dá mais 15 minutos com alegria antes de ires dormir. O teu ministério começa à medida que todos os teus pensamentos são purificados. E assim te é ensinado a ensinar ao Filho de Deus a santa lição da sua santidade. Ninguém pode falhar em escutar, quando ouves a voz por Deus, honrar o Filho de Deus. E todos compartilharão contigo os pensamentos que ele retraduziu na tua mente. Tal é a tua Páscoa. E assim, depositas a tua dádiva de lírios brancos, como a neve, sobre o mundo, substituindo as testemunhas do pecado e da morte. Através da tua transfiguração, o mundo é redimido e alegremente se libera da culpa. Agora, erguemos as nossas mentes ressuscitadas em contentamento e gratidão para com aquele que restaurou a nossa sanidade para nós. E a cada hora, nos lembraremos daquele que é salvação e liberação. E ao darmos graças, o mundo une-se a nós e aceita com alegria os nossos santos pensamentos que o céu corrigiu e purificou. Agora, enfim, começou o nosso ministério para levar pelo mundo a feliz notícia de que a verdade não tem ilusões e de que a paz de Deus, através de nós, pertence a todos. Bom, essa lição, ela fala simplesmente do que nós estamos dizendo que são todas as coisas, dos nossos ditames do que é cada coisa, inclusive também de nós mesmos, e do que Deus diz que é todas as coisas. Ela está falando simplesmente de como nós interpretamos tudo, de como nós interpretamos todas as coisas e de como é a percepção de Deus sobre tudo, sendo que a nossa é uma percepção completamente limitada, é uma interpretação baseada nos sentidos físicos que sabemos muito bem que são falsos, enganosos devido à limitação. E a de Deus, a percepção de Deus é sempre total, é ilimitada. A percepção de Deus não se baseia em sentidos físicos, não é limitada por nada, ela é sempre total. Por isso que logo no início deste texto, ele diz que nós simplesmente não podemos julgar. E não é que isso não é permitido, não é que isso seja proibido, que isso seja um ato mau ou um pecado. Não, não tem nada a ver. A questão é que nós apenas não podemos julgar, entende? Nós não podemos. Não podemos porque não podemos mesmo, entende? Não podemos porque não temos uma percepção total. Ela é sempre parcial, ela é sempre limitada, pequena. Nós não temos compreensão do todo, então não temos como julgar, percebe? Não é uma proibição, é que realmente nós não podemos. Ou seja, só o que fazemos é emitir opiniões. Nós só emitimos opiniões, nós só temos
achismos, só interpretamos, mas afirmar, determinar, julgar, dizer o que é, não tem como. Contudo, né, Deus, ele pode dizer, ele pode afirmar, ele pode julgar, ele pode, né, decretar, dizer o que é, ele pode dar certeza se uma coisa é verdadeira ou se não é. Porque ele não tem uma percepção limitada como nós, ele vê o todo, ele sabe tudo. Sendo assim, ele não pode errar, ele não pode se enganar, não pode falhar. Então, só ele pode julgar, isto é, só ele pode dizer o que é verdadeiro e o que é ilusório. E esse é o julgamento de Deus. É sempre, sempre sobre o que é real e o que é irreal, sempre sobre o que é verdadeiro e o que é ilusório. Simples assim. É só essa separação mesmo do joio e do trigo, do real e do irreal. Esse é o julgamento de Deus. Então, como nós não podemos julgar porque temos uma percepção limitada, porque só interpretamos limitadamente, o convite da lição de hoje é deixarmos que o Espírito de Deus, e isto é, quando eu digo Espírito de Deus, é a mentalidade de Deus. É deixar que essa mentalidade que chamamos de Espírito Santo, que ela interprete todas as coisas por nós, que ela julgue todas as coisas. É para deixarmos que Deus seja o juiz por meio do Espírito Santo. O convite é para deixarmos que Ele diga o que somos e o que cada coisa é. É para querermos ser julgados por Deus. E quando eu digo isso, eu estou dizendo que é para querermos que Ele diga, que Deus, que o Espírito Santo diga a verdade sobre nós, sobre o que somos e sobre o que cada coisa é. O julgamento de Deus, ele realmente é a melhor coisa que pode acontecer a nós. Eu lembro que eu sempre, quando falavam, né, na igreja sobre o julgamento de Deus, isso já me dava medo, já me dava uma apreensão. Não era realmente, não era um assunto que eu gostava de ouvir. Porque para mim, né, eu seria exterminada, porque, cara, eu sou falha, não adianta. Eu não sou e eu nunca consegui ser uma pessoa santa. Eu não tenho uma personalidade boazinha, legalzinha, que passa a mão na cabeça dos outros, sabe? Eu nunca fui também uma pessoa paciente, tolerante, e eu nunca amei como as pessoas acham que o amor tem que ser no mundo. Eu nunca fui também de querer ajudar ou então de me comover demais com a dor dos outros. Eu nunca quis fazer obras de caridade, isso nunca me importou e eu também nunca fui uma pessoa que me importava demais com os outros. Então, se fosse depender dessa personalidade da Bruna, eu iria ser realmente exterminada por Deus, né? No julgamento dele, no dia do julgamento. Então, eu ouvia falar do julgamento de Deus e isso já me dava medo, já me dava uma apreensão. Eu nunca gostei desse assunto. Mas o fato é que não é assim, não tem nada a ver com o que ensinam nas igrejas. O julgamento de Deus é o que é verdadeiro, eterno, e o que é ilusão, o que é passageiro. Bruna santinha, Bruna calminha, ou uma Bruna impaciente, intolerante, irritada, para Deus é a mesma ilusão, percebe? É ilusão, é tudo ilusão, e esse é o julgamento de Deus. A Bruna é ilusão porque a realidade é o ser que ele criou, que Deus criou, que é a verdade sobre quem eu sou. E é isso que ele vai me mostrar no seu julgamento. Ou seja, no julgamento, eu abro mão da ilusão e reconheço quem realmente sou, quem eu sempre fui e onde sempre estive. Deixar que Deus seja o juiz é aceitar a mentalidade dele, é reconhecer que o que sou é o que sou com ele, é o que sou nele, que a verdade é a totalidade e não a separação, e não a individualidade, a personalidade, o corpo e o mundo. E quando eu aceito a mentalidade de Deus, que é o Espírito Santo,
né? Ou seja, quando a consciência foca nesse sistema de pensamento e se identifica só com ele, então a consciência ela passa a perceber como Deus, a ver como Deus vê. Isto é, a julgar todas as coisas como Deus julga, entende? Você passa a dar o julgamento de Deus sobre todas as coisas. Você não diz mais o que cada coisa é. Você não dá mais um propósito e um significado para cada coisa separadamente. Você não dá mais nome às coisas, mas você já olha para tudo sabendo que é ilusão. É nesse sentido. E só aí, né, nessa mentalidade, neste alinhamento com o Espírito Santo, que todas as coisas são ecos da voz por Deus. Porque você só percebe Deus, você só vê a realidade. O foco da consciência está na verdade e, sendo assim, todo o resto não tem mais significado, não tem mais propósito, não tem mais importância, não tem realidade, não existe, não está acontecendo. É apenas uma ilusão. Então, veja que quando a gente lê isso, né, esse texto aqui, essa frase, todas as coisas são ecos da voz por Deus, não está falando que cada coisa no mundo contém Deus, que cada coisa reflete Deus, carrega o DNA de Deus, como eu já ouvi falar. Ou então que Deus falou através daquela pessoa, nossa, aquela pessoa é cheia de Deus, né? Ou que Deus falou através daquele cenário. Ah, o tempo se abriu, veio um baita sol e foi Deus mandando a confirmação. Ah, fulano fez isso e me surpreendeu. Ah, foi Deus mandando um sinal. Não, gente. Deus não está naquilo, na pessoa, em coisas, em formas, em limites. Não está no texto que você lê, na mensagem, na pregação, no vídeo que você escuta ou vê. Não, Deus não está nas coisas, nas imagens, nas formas. Ele não se comunica deste jeito. O eco da voz de Deus não é uma voz, não tem uma forma, não tem um limite. O eco da voz de Deus é o Espírito Santo, é uma mentalidade, é um sistema de pensamento, é um modo de pensar. E isto também não tem a ver com os pensamentos humanos e funcionais desse mundo, sabe? Não é pensar como você acha que é pensar, mas é uma certeza, é uma convicção, uma sabedoria, é um discernimento. E você passa a ser isso, sabe? Você passa a ser essa certeza. Você apenas sabe que a realidade não mudou, que não há separação e o que parece ser qualquer outra coisa que não é Deus é ilusão. Você tem certeza disso. Ou seja, o Espírito Santo, que é o eco da voz por Deus, ele atua na consciência. Você se torna o Espírito Santo. E a partir disso, tudo o que você vê é de forma realista, é discernindo o tempo inteiro realidade e ilusão. E isso é o julgar de Deus, o julgamento de Deus. E esse é o convite de hoje. É posicionar a consciência em Deus e perceber como Deus percebe e ver como Deus vê, sem as nossas interpretações, sem as nossas opiniões, sem as nossas experiências humanas, apenas discernindo entre realidade e ilusão.